te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu gostaria de só lembrar os irmãos sobre o nosso projeto. O projeto Comunhão e Solidariedade. Os irmãos sabem que esse projeto é um projeto do ministério, pelo qual nós estamos dando atenção às pessoas carentes, às pessoas necessitadas da nossa comunidade, ou até mesmo fora da nossa comunidade. Tá? Eu quero lembrar aos irmãos que todos vocês que queiram participar efetivamente, quando eu falo participar efetivamente, é estar juntos nesta empreitada. Porque, como o nome já diz, o nome propõe comunhão e solidariedade. Não somente a comunhão na palavra, na oração, nos louvores, nas orações, mas também estendendo a mão amiga, estendendo a mão para aqueles que sofrem necessidade de coisas materiais, como comida, como roupa. Então eu convido você a se unir conosco. Vamos dar as mãos nesse sentido para que esse projeto seja uma bênção para as pessoas, seja uma bênção para a nossa comunidade, para aqueles que estão padecendo, sobretudo neste momento, Este momento de pandemia, este vírus que está assolando todo mundo, então tudo isso está muito difícil para todos, e nós convidamos os irmãos a se unirem conosco. Vamos dar as mãos e unir os nossos corações nesse sentido. O nosso projeto é projeto Comunhão e Solidariedade, tá bom? Então, se você tem um desejo de participar efetivamente, tem a liberdade de trazer aqui no nosso local de reuniões, tá? Traga para cá as suas doações, tá? Os donativos. Você pode trazer alimento não perecível, remédio, fralda descartável, roupas, calçados. Então, tudo que pode ser aproveitado pelas pessoas carentes, tá bom? Eu não diria nem aproveitado, devia ser usado, Aproveitado é um pouco diferente, mas vamos, nesse sentido então, dar as mãos para que possamos fazer esse trabalho para a glória do Senhor, amém? Tudo para a glória de Deus, tudo para a glorificação do Evangelho, porque o Evangelho fala de Deus, e quando se fala de Deus, se fala do amor ao próximo, amém? Então fica aí esse aviso. Guarde no seu coração e cultive no seu coração esse sentimento e esse espírito do nosso projeto Comunhão e Solidariedade, em nome de Jesus. Queridos, os irmãos não podem perder as lives que estão sendo ministradas, tá bom? A gente observa que poucos irmãos estão acompanhando em tempo real. Eu sei que os irmãos têm os seus afazeres, têm seus compromissos, as suas coisas durante a semana. No entanto, eu peço aos irmãos que os irmãos se esforçassem, se planejassem, para que no momento das lives nós estivéssemos ligados, unidos nesta fé e nesta visão ministerial, uma vez que toda terça-feira, às 20 horas, nós estamos ministrando deste local de reuniões ao nosso estudo bíblico, cujo tema é todo o desígnio de Deus. Está uma bênção, quem está acompanhando está ganhando muito, é bastante profunda a palavra ministrada aqui toda terça-feira às 20 horas. Então se planeje e nos acompanhe nessas lives de toda terça-feira às 20 horas e domingo pela manhã às 10, como estamos aqui neste momento, estamos aqui para ministrar ao Senhor os nossos louvores, as nossas ações de graças e a palavra de Deus aos nossos corações, amém? Então fica aí, acompanhe as lives, convide pessoas, compartilhe, para que nós possamos então progredir na verdade e continuarmos nesta caminhada em nome de Jesus. Quanto à questão das ofertas, os irmãos já sabem que podem estar efetuando as suas ofertas nas contas que estarão aí no vídeo, tá? Então estará no vídeo aí postado as contas bancárias que os irmãos podem estar efetuando as vossas ofertas para a manutenção desse serviço, tá bom? Então fique à vontade e seja voluntário para nos ajudar nesse sentido, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui um texto em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 14. Abra o seu coração neste momento e vamos atentar para a palavra de Deus.
Escrevo-te essas coisas, ó Timóteo, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos já no final, tá? Hoje eu estou aqui nós estamos encerrando esta série de mensagens, cujo tema que nós abordamos nessas últimas semanas é os mistérios do reino dos céus. E se faz necessário o entendimento sobre o tema, e o que o tema nos propõe, qual a proposta desta série de mensagens que nós estivemos aqui falando nesses últimos meses, porque se faz necessário a nossa compreensão e a nossa consciência sobre as questões do reino dos céus. Uma vez que os irmãos precisam, todo cristão, todo servo de Deus, todo aquele que creu na palavra de Deus, que confessou o nome de Jesus e que se vê como um filho de Deus, se vê como um cristão, é necessário que nós tenhamos a consciência de quem nós somos, tá? Porque ser cristão não é uma questão de religião, não é uma questão de religiosidade e de coisas exteriores. Ser cristão vai além de momentos de comunhão, de momentos de oração, de momentos em que se ministra uma palavra, em que se canta alguns cânticos. Ser cristão é uma questão ontológica do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, é uma questão de fé, é uma questão de ser unidos a Deus, tá? Então, ser cristão é ser essencialmente, interiormente, filhos de Deus, nascidos de Deus, como o próprio texto de João capítulo 1, nos diz as seguintes palavras. João capítulo 1, versículo 12 diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, tenha no seu coração, tenha esta consciência de ser cristão. O ser cristão é uma questão de novo nascimento, é uma questão de ter sido nascido de Deus, de ter passado pelo novo nascimento, como o próprio Jesus declarou aqui para Nicodemos, em João capítulo 3, no versículo 5, quando diz: respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ser cristão, muito mais do que coisas e momentos que fazem parte dessa liturgia cristã, muito mais que isso, é ser de Deus, é estar em Deus, é ser unido a Deus, é ter sido nascido de Deus, é ter sido feitos filhos de Deus. Então, você que creu em Deus, você nasceu de Deus, você pertence a Deus, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você foi justificado de todos os seus pecados e você foi feito filho de Deus. Você entrou para o reino de Deus. Apocalipse capítulo 5, no versículo 9, diz assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, mais uma vez, o texto, a Escritura, afirma e nos faz entender que ser cristão é uma questão do ser, é uma questão interior, é uma questão ontológica, pelo fato de termos sido nascidos de Deus, pelo fato de termos crido no Evangelho, crido na obra redentora de Cristo, e esta obra, esta morte e esta ressurreição de Cristo, nos constituiu reino. Atenção! Você que creu em Jesus,
Você foi constituído participante ou membro do corpo de Cristo. Você é um cidadão, uma cidadã do reino dos céus. Nunca se esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Todos nós fomos constituído reino. Isso aqui é uma instituição espiritual, é o corpo de Cristo que nos eleva de uma condição comum, humana, material, daqui de baixo, para uma condição espiritual, para uma condição do alto, nascidos de Deus, recebido uma vida eterna, uma vida celestial, uma vida incriada e indestrutível. Isso que nós recebemos uma vida celestial e eterna, porque é a vida do próprio Deus em nós. Isso é muito claro quando na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, logo no versículo 19, nos é ensinado que nós ouvimos a palavra do reino. E a palavra do reino não é uma história, não é um conto, não é uma lenda, não é um mito ou uma mitologia. A palavra do reino é o próprio Cristo em morte, ressurreição, ascensão e entronização. Este Cristo é o verbo que se fez carne, que viveu nesta terra por aproximadamente 33 anos, e então ele foi à cruz, e ele morreu, e não permaneceu na morte, ele ressuscitou, ascendeu aos céus, foi entronizado. Então este Cristo ressurreto, poderoso, vencedor, ele é a própria vida do reino, é a própria palavra viva do reino, que veio habitar em nós. Então a primeira parábola, a parábola do semeador, fala de uma semente que consiste na palavra de vida eterna, no próprio Cristo habitando em nós. Então você que creu, você recebeu esta palavra, e você hoje tem o Cristo de Deus, o verbo encarnado, a vida do Cristo de Deus dentro de você. Isso te constituiu e nos constituiu o reino. Só que tem a segunda parábola, que é a parábola do joio, a partir do versículo 24, quando é dito que todos nós, sendo o reino, agora nós somos constituídos sementes para sermos semeados na terra. Atenção, enquanto que a primeira parábola, que é a parábola do semeador, é um início ao conceito do que é reino. É a palavra do reino sendo implementada em nós, sendo implantada no nosso espírito. Esta é a semente, a palavra do reino. Na segunda parábola, na parábola do joio, a semente não é mais a palavra, a semente agora somos nós. Sabia que você foi constituído semente do reino dos céus? Sabia que Deus te fez semente? Sabia que Deus, ele construiu o seu reino como uma grande lavoura de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 3, versículo 9, diz que nós somos lavoura de Deus, e esta lavoura, este reino vivo, orgânico, ele foi semeado na terra para frutificar. E aqui está o ponto essencial, nós estamos neste momento tocando num ponto essencial de toda esta série de mensagens. Irmão, irmã, atenção, hoje é a última mensagem desta série, e eu quero dizer para você uma coisa importante. Todos nós, os cristãos de todas as épocas e lugares, que creram desde a época dos primórdios da era cristã, e todos no decorrer da era cristã, e nós que estamos vivendo o final da era cristã, todos nós que cremos a despeito do lugar e da época, todos nós fomos feito um reino vivo, Deus habitando em nós, e Deus nos confiou este papel, Deus nos confiou esta responsabilidade de sermos semeados no mundo para frutificar. Veja que ser cristão não basta ter uma Bíblia. Ser cristão não consiste em ter uma Bíblia, em conhecer alguns textos, em fazer uma faculdade de teologia, um seminário teológico, cantar alguns cânticos e trazer algumas ofertas, fazer algumas orações. Eu digo que todas essas liturgias, elas fazem parte de um processo prático. Agora eu chamo a sua atenção, meu irmão e minha irmã, que acompanhou toda essa série de mensagens. Muito mais do que todas essas coisas, ser cristão
consiste em fazer parte de um reino, e não somente disso, mas sobretudo frutificar neste reino. Deus nos constituiu sementes para que neste mundo possamos frutificar, e o mais importante de tudo é neste mundo. Pastor, e por que você dá ênfase a este mundo? Porque este mundo é um mundo jaz no maligno. Este mundo é um mundo totalmente corrompido, é um mundo totalmente degradado, decaído, cheio de maldades, cheio de tantas injustiças, cheio de tanta religiosidade, tanta hipocrisia. E é nesse meio, é nesse caldo de contradições, é no meio desta maldade, no meio da iniquidade, é em meio às trevas que nós precisamos frutificar. E agora eu chamo a atenção de vocês para o que nós lemos aqui no início, em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele diz no versículo 15, que nós devemos estar cientes de como devemos proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ser igreja é ser coluna e baluarte da verdade. Ser igreja é ser um sustentáculo da verdade. É ser aqueles, ou fazer parte daqueles que anunciam a verdade, daqueles que mantêm a verdade, daqueles que promovem a verdade, daqueles que observam a verdade, daqueles que experimentam a verdade, que é o próprio Jesus em nós. Nesse ponto aqui, queridos, eu começo a observar que a nossa responsabilidade e o real papel da igreja de Jesus Cristo, ela ultrapassa todos os limites e pensamentos humanos do homem natural. Porque o homem natural, ele tem os seus projetos. O homem natural, quando eu falo homem natural, eu não me refiro a coisas pecaminosas, eu falo de nós como seres humanos. Você que é um cidadão, que é um brasileiro, uma pessoa casado ou casada, pai ou mãe de família, ou você que é um filho, você que está dentro de um contexto social. Nós precisamos olhar para nós e nos enxergar como membros do corpo de Cristo, como cidadãos do reino dos céus, que fomos colocados nessa terra, semeados neste mundo para frutificar, e esse deve ser o nosso alvo, essa deve ser a nossa visão principal, que é atentar para o nosso viver, E como eu dizia agora há pouco, nós temos como seres humanos os nossos projetos, as nossas coisas, os nossos pensamentos. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua família, cada um tem as suas particularidades e os seus projetos. Isso é muito natural, isso não é pecaminoso, não é ilícito você trabalhar, não é ilícito você estudar, você progredir no conhecimento científico, você crescer como ser humano, como pessoa, como cidadão, você dar uma boa educação para o teu filho, você procurar dar uma vida digna para a tua família. Tudo isso são coisas louváveis e lícitas diante de Deus. E Deus, ele se agrada disso. Deus se agrada quando uma pessoa deseja viver nesta terra de maneira digna, com dignidade. Amém? No entanto, nós precisamos ter a consciência de quem nós somos e por que somos. Nós precisamos ter a consciência de que somos reino dos céus e fomos feito reino dos céus para que Deus pudesse manifestar a sua vontade. Atenção, você foi chamado por Deus, nós fomos chamados por Deus para que por meio de nós Deus cumprisse com a sua vontade eterna. E o texto aqui diz que a igreja, que é a reunião dos chamados, esta reunião, esta assembleia é coluna e baluarte da verdade. E esse termo verdade ganha um significado muito grande no Novo Testamento, porque o que é a verdade? Eu quero dizer para vocês que a verdade é a vontade manifestada. Quem conseguiu entender o que eu falei, diga amém. Se alguém perguntar para você assim, o que é a verdade conforme o Novo Testamento, você poderia me falar o conceito de verdade? A verdade é a manifestação da vontade.
Deus, como eterno, como Criador, como Senhor de todas as coisas, Ele tem uma vontade. Quando esta vontade se manifesta, temos a verdade, temos a realidade, temos a experiência. A vontade se cristaliza, a vontade pragmatizada, cristalizada na prática, ela é a verdade, e a igreja é justamente coluna e baluarte desta vontade em nós, desse desejo de Deus em nós, na nossa vida, para que você, como um cristão, você seja uma candeia, você individualmente na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja, onde quer que eu esteja, nós sejamos candeias, sejamos luz do mundo e sal da terra. É no meio de um caldo de contradições, de misérias, de fome, de injustiça, de desigualdade social, é no meio de tanta tristeza, de tanta miséria humana, de tanta injustiça, é nesse meio que Deus te colocou para frutificar o próprio Deus na tua vida. Porque agora o texto ele continua dizendo assim, evidentemente grande é o mistério da piedade. Veja que ele fala que a igreja, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, que essa igreja do Deus vivo, ela é coluna da verdade, coluna e baluarte da verdade, ela sustenta a verdade, ela promove a verdade, e não somente isso, ele diz, o texto diz, Paulo aqui em 1 Timóteo capítulo 3, diz que ser coluna e baluarte da verdade, é estar experimentando ou expressando o evidente e grande mistério da piedade. Sabia que a igreja é o mistério da piedade? E alguém pode estar se perguntando, pastor, mas o que é ser mistério da piedade? Versículo 16, acompanhe na sua Bíblia. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aí ele agora tem 2 pontos, segue o que é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Quando ele diz, aquele que foi manifestado na carne, ele foi observado, ele foi contemplado por anjos, ele foi justificado em espírito, ele foi pregado entre os gentios. Este que foi manifestado na carne, ele foi crido no mundo, ele foi recebido na glória. Então veja como que mistério da piedade é aquele quem? O verbo se fez carne, Este verbo que é o próprio Deus, o Criador, ele se fez carne na pessoa de Cristo, e agora este homem Jesus, esse ser humano, este homem Jesus Cristo, ele passa a viver uma vida na terra, uma vida humana, foi reconhecido em figura humana, e em cada momento da sua vida, ele manifestava o eterno, ele manifestava o próprio Deus, ele frutificava o próprio Deus na sua vida humana. Igreja, como coluna e baluarte da verdade, como aqueles que cristalizam a vontade de Deus, são esses aqui, que nesse texto manifestam Deus na sua vida. Manifestam Deus na sua vida. Você está manifestando Deus na sua vida? Eu não perguntei se você tem uma Bíblia. Eu não estou perguntando se você conhece alguns textos. Eu não estou perguntando se você faz as suas orações. Eu não estou perguntando se você canta alguns cânticos, traz alguma oferta de vez em quando, se você tem ali um conceito exterior e geral de pessoa cristã. Eu não perguntei se as pessoas sabem que você é cristão porque você congrega em um ministério, não é isso que eu perguntei. Eu perguntei, você tem manifestado Deus na sua vida? Você tem permitido que por meio do seu viver, o eterno seja visto pelas pessoas? As pessoas veem Deus quando você entra, as pessoas veem Deus quando você sai, as pessoas enxergam Deus e percebem Deus quando você fala, quando você olha, quando você se relaciona na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja, você está manifestando Deus. Pense nisso. Os vencedores, aqueles que são considerados vencedores, servos aprovados, que serão arrebatados logo logo,
que o tempo se aproxima. Aqueles que são os vencedores, que reinarão com Cristo os 1000 anos, conforme Apocalipse 5, que lemos agora há pouco, versículo 10, os que reinarão sobre a terra, os que receberão o título maior no reino de Deus, a estrela da manhã, os que estarão com Cristo por ocasião da sua segunda vinda, são aqueles que foram colunas e baluarte da verdade, que não somente pregaram, não somente proclamaram o evangelho objetivo, que é a doutrina, como estou fazendo aqui agora de manhã, não somente isso, mas proclamaram muito mais do que a doutrina. Eles proclamaram no viver, proclamaram na experiência, proclamaram na sua vida humana, em cada lugar, em qualquer lugar que ele possa estar, ou que ele esteja. Por isso que a pergunta que fica é essa: nós não temos que ficar preocupados com as coisas fora de nós, temos que olhar para dentro de nós e buscar a resposta, que é a única resposta que Deus espera de nós. Nós estamos cumprindo com o nosso papel de reino dos céus, papel de igreja, papel de filhos de Deus, papel de luz do mundo, papel de sal da terra, papel de sermos colunas e baluarte da verdade. Nós vivemos num tempo, querido, de extremo capitalismo, o mundo é capitalista, o mundo ele é materialista, as pessoas observam e olham e se projetam para a conquista das coisas. Nós vivemos num tempo em que o pecado está à flor da pele, nós vivemos num tempo em que a religiosidade e a hipocrisia ela pulsa nos nossos poros, nós vivemos num tempo de extremo materialismo e consumismo humano na sociedade mundial de todo o planeta Terra. E é neste momento que temos que olhar para dentro de nós e perguntar quais são as nossas pretensões. Qual é a sua pretensão? A sua pretensão é ganhar dinheiro e se projetar para ter um futuro daqui a 15, 20 anos? Você está se projetando para daqui a 30 anos? Você está vislumbrando o futuro? Você está correndo atrás da tua aposentadoria? Você está correndo atrás de conseguir bens materiais, riquezas, uma conta bancária, uma aposentadoria gorda? Você está buscando um futuro nesta terra? Pensa nisso. Nós estamos caminhando conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, conforme o espírito do mal que atua nos filhos da desobediência. E aqui está um ponto muito forte, que Paulo disse em Efésios capítulo 2. O que é andar conforme o curso deste mundo? O mundo tem uma direção, o mundo tem um ritmo, tem um curso natural, material, de baixo, humano e caído. Este curso do mundo, ele é segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, que é um espírito, que é uma disposição que atua nos filhos da desobediência. Então, vamos pontuar aqui. O mundo, o curso, ele tem uma estrada, ele tem um curso, um ritmo, uma direção, ele tem um objetivo. O mundo tem um objetivo. Esse objetivo, este curso, essa direção, é segundo os princípios da queda, do pecado, do mal cósmico que está em Satanás. É segundo o príncipe da potestade do ar. E esses princípios da queda que estão em Satanás, se tornam um espírito nos filhos da desobediência. Ou seja, se torna uma disposição, um ânimo. Quando fala espírito aqui é ânimo, disposição. Qual é a tua disposição? Qual é o teu ânimo? Quais são os teus projetos? Não há mais tempo de ficarmos buscando bens para o nosso futuro. Não tem como ficarmos tentando juntar dinheiro e construir um futuro confortável, tranquilo, com uma conta bastante gorda, com uma aposentadoria que vai te trazer satisfação humana. Irmãos, não temos mais tempo para isso. Nós vivemos um tempo em que temos que trazer os nossos corações para Deus, temos que rever os nossos conceitos, temos que saber o que queremos do nosso futuro e percebermos e termos a consciência: estamos realizando o nosso papel como igreja, como reino dos céus, como coluna e baluarte da verdade, ou estamos cumprindo com o nosso papel social como seres humanos, conforme o mundo, conforme Satanás, conforme a queda, conforme o mal cósmico que está na mente e no coração dos seres humanos?
É isso que nós temos que perguntar. Você, cristão, precisa saber disso. Nós somos de Deus, nós não somos mais de nós mesmos, nós não temos mais nenhum tipo de compromisso com este mundo, nós vivemos neste mundo, mas como Paulo disse, temos que viver no mundo e nos utilizar das coisas do mundo como se dela não precisássemos. Temos que viver neste mundo e passar, nós estamos passando pelo mundo, não estamos nos apegando ao mundo, não estamos trazendo o mundo para nós, não estamos conquistando o mundo. Você está conquistando o mundo? Não, eu, você, todos nós que cremos em Jesus, que somos membros do corpo de Cristo, nós estamos passando pelo mundo, é uma passagem, é necessário. Por isso que ele diz que é necessário que o Filho do Homem, que o verbo, né, se faça carne e viva nessa terra. Jesus passou por essa terra, assim como eu estou passando e você também está passando, é uma passagem. A vida humana, ela é como um pensamento, é como a sombra que aparece e logo desaparece. A vida humana é como aquela erva que nasce pela manhã e seca pela tarde. Nós não somos nada, a vida humana não é nada, e esta vida que nós vivemos deve ser vivida pela fé no Filho de Deus, que se entregou por nós e que deu a sua vida por todos nós. Ser coluna e baluarte da verdade é atentar para os princípios de Deus, é olhar para Deus, é olhar para o coração de Deus, é buscar em Deus o que Ele está desejando fazer, o que Ele deseja fazer, o que Ele está fazendo e aonde Ele vai chegar. Ser coluna e baluarte da verdade é caminhar com Cristo, é ser seguidor do Cordeiro, onde quer que nós estejamos. Se você estiver na tua casa, você é um seguidor do Cordeiro. Se você estiver no seu trabalho, você é um seguidor do Cordeiro. Se você estiver na tua viagem, no teu lazer, com a tua família, você é um seguidor do Cordeiro. Precisamos entender isso, porque nisso se estabelece os mistérios do reino dos céus. É saber que vida cristã e ser participante do reino dos céus é uma coisa que sobrepuja as razões dos homens, os pensamentos dos homens, a teologia dos homens, a vida humana e o procedimento dos homens. Ser reino dos céus é algo de Deus, é celestial, é espiritual, é eterno. Não é nada deste mundo e nem passageiro, é algo eterno do coração de Deus. E precisamos ter esse pensamento, esse olhar para as coisas eternas. Pastor, agora você está me desanimando porque agora eu não sei mais se eu continuo estudando. Você deve continuar estudando, por que você vai parar de estudar? Pastor, não sei nem se eu continuo estudando para o concurso público. Você deve continuar estudando com toda a força, ainda com força maior, para o concurso público. Mas só que não coloque teu coração nisso. Não lance a tua esperança em um concurso público, porque você pode passar num concurso, assumir o concurso e não conseguir usufruir do concurso e do salário. Você pode ser chamado antes. Então não vamos apegar a isso, não vamos apegar às coisas materiais que passam, vamos apegar às coisas eternas de Deus. Vamos olhar para Deus, vamos olhar para a eternidade, vamos olhar para as coisas do alto e não para as que são daqui de baixo, daqui da terra. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, diz assim, versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Olha só, mais uma vez surge aqui a palavra verdade e surge a ideia de ter a alma purificada. Por que nós precisamos de ter a nossa alma purificada? Porque a nossa alma, ela é contagiada, ela é conformada, quando falo alma é mente, vontade e emoção, é consciência, e a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa consciência, ela é formada, ela tem uma formação cultural própria deste mundo. Nós somos formados, e foi construído em nós um tipo de pensamento, um tipo de procedimento e uma visão terrenal, e isso deve ser curado, e a maneira de curar esta alma egoísta que busca os próprios interesses, e não os interesses do outro, e nem os interesses de Deus, esta alma precisa de cura, e a maneira de curar é pela verdade. E como eu disse agora há pouco, a verdade é a vontade manifestada. Então nós temos que buscar a vontade de Deus em nossa vida, e esta verdade, esta vontade manifestada em nós,
que é o próprio Cristo em nós, vivendo em nós, guiando a cada dia o nosso ser, isso vai trazer uma cura para a nossa alma. Olha o capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade, e dolo, e hipocrisias, e invejas, e toda sorte de maledicência. Nós precisamos nos despojar, nos libertar disso, porque estas coisas estão na minha vida, no meu coração e no teu coração. Isso faz parte do ser humano. É disso, esse aqui é o problema do cristão, esse aqui é o meu problema. Todo o problema da igreja de Jesus Cristo são as trevas que habitam em nós, são as trevas que estão no nosso coração. É o espírito do mundo que ainda está em nós. Portanto, é necessário uma decisão. Se você deseja agradar a Deus, se você deseja ser aprovado no dia do tribunal de Cristo, se você deseja agradar a Deus e ser um cristão vencedor, você precisa começar a olhar para dentro de você, para dentro do teu coração. Você tem que fazer uma leitura da tua vida humana, da tua vida, do teu viver diário, e começar a buscar coisas que não são de Deus. Veja que neste ponto aqui, eu chamo a tua atenção, meu irmão, para coisas da alma. Eu não falo de cor de roupa, eu não falo de cor de cabelo, eu não falo de comida, de bebida, eu não falo de música, eu não falo de nada que está fora de você. Eu chamo você e convido você a olhar para dentro de você mesmo. Se você olhar para dentro de você, você vai ver alguma coisa como maldade, alguma coisa como dolo, alguma coisa como hipocrisia, alguma coisa como invejas, alguma coisa como maledicência, como qualquer coisa desse tipo. São coisas interiores da alma. Portanto, é necessário que nós façamos a devida leitura de nós mesmos e comecemos a buscar poder e força em Deus para vencermos o nosso homem natural, para vencermos o velho homem que está em nós e para que possamos ter uma experiência de reino dos céus, para que possamos ter a experiência de sermos colunas e baluarte da verdade. Aí ele diz no versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Olha só, versículo 1 ele fala, despojando de toda a maldade. Por outro lado ele fala, desejai ardentemente. Desejar o genuíno leite espiritual, para que por meio dele nos seja dado o crescimento para a salvação. Então Deus deseja nos salvar, Deus deseja purificar a nossa alma, Deus deseja realizar uma cura interior, para que por meio desta cura a vida eterna, a vida de Deus possa cada vez mais ser manifestada na nossa vida. Porque tudo que bloqueia Deus, tudo que bloqueia as coisas divinas, é o nosso próprio ego, é o nosso próprio coração. Nós somos bloqueadores de Deus. Deus está em nós e nos semeou no mundo para frutificarmos a vida de Deus, e nós mesmos bloqueamos a vida de Deus. Nós impedimos que a vida de Deus se manifeste em nós por causa do nosso coração, por causa da nossa alma. Então temos que, primeiro, despojar de tudo que é maldade, tudo que é caído, inerentes à nossa alma. Segundo, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Você deseja a palavra? Você deseja Deus? Você deseja Cristo? Você tem fome e sede de justiça? Pastor, eu estou com mais fome de festa, eu estou com mais fome de churrasco, eu estou com mais fome de encontrar os brother, os parça, e sair, viajar e passear e ganhar dinheiro e viver minha vida. Eu quero ter uma vida boa, afinal de contas é para isso que eu luto. Você deseja essas coisas ou você deseja por Deus? Você deseja o genuíno leite espiritual? Você deseja pela palavra de vida eterna, pela palavra de Cristo, a palavra que é poder, o evangelho que é o poder de Deus para a nossa salvação? Você deseja? Porque se você não deseja, vá diante de Deus e fale para Deus isso. Fala assim: Senhor, eu quero contar uma coisa para o Senhor aqui. Fala assim para Jesus: Jesus, você dentro do seu quarto com a porta trancada, vá lá. Fala: Jesus, eu quero contar uma coisa para o Senhor aqui. Aí Jesus vai falar assim: pois não, meu filho, eu estou aqui com ouvidos abertos para te ouvir a tua oração.
Aí você vai falar para ele assim: eu não quero o Senhor, eu não tenho fome e sede do Senhor, eu não tenho um desejo por Ti, Jesus, eu tenho mais desejo por um churrasco de semana do que de uma live de 10 horas da manhã do programa. Eu tenho muito mais fome e sede das coisas materiais do que das coisas espirituais. Eu estou falando a verdade para o Senhor. Então eu preciso que o Senhor venha abrir meu coração, que o Senhor venha me atrair, que o Senhor venha me fazer enxergar o verdadeiro valor das coisas que realmente têm valor. Fala para Jesus isso, e você vai perceber que a oração sincera diante de Deus e um coração despojado, despretensioso, se desarma. Não vá diante de Deus armado, religiosamente, blindado com a tua capa religiosa, não. Faça igual aquele cego Bartimeu, lança fora a capa, deixa os teus conceitos e vá olho no olho, vá ter com Deus tete a tete, desarmado, sem religião, sem hipocrisia, e conta a verdade para Deus e fala: misericórdia da minha vida. Nós estamos falando de purificação, nós estamos falando aqui de libertação, de uma purificação de uma alma. E eu me lembro de um texto aqui de Mateus, no capítulo 7, na verdade Mateus capítulo 5, 6 e 7, esses 3 capítulos constitui o sermão da montanha, que é a constituição do reino dos céus. Se você depois ler esses capítulos com atenção, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 de Mateus e capítulo 7 de Mateus, você vai chegar a uma conclusão de que Cristo, no seu primeiro sermão, né, para muitos é o primeiro sermão de Cristo, mas também não importa se era o primeiro ou se era o segundo. O importante é que nesse sermão da montanha, na pregação do monte, no sermão do monte, conhecido por muitos, Jesus fala muitas coisas concernentes à vida do reino, ao espírito do cidadão do reino, ao caminho do reino dos céus. Então, Jesus fala muitas coisas para os discípulos, coisas concernentes ao reino dos céus. Quando ele acaba o seu sermão, aí ele fala no versículo 24, as últimas palavras do sermão. Atenção: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Ele acabou o sermão, disse muita coisa por um bom tempo, a pregação durou um bom tempo. Quando ele terminou o sermão, terminou a pregação, ele disse: portanto, pessoal, atenção porque eu vou falar para vocês aqui agora. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós estamos edificando, você está edificando. Pastor, não sabia que eu estou edificando? Você está edificando. A pergunta é se você está edificando sobre a rocha ou você está edificando sobre a areia. Edificando você está, saiba disso. Tudo o que você faz, toda atitude, toda escolha, toda decisão é um edificar. São obras, é o comportamento, é o teu procedimento como cidadão do reino dos céus. E você que ouve as palavras do reino e pratica essas palavras, você é comparado a um homem que edificou a sua casa, edificou a sua fé, edificou a sua vida cristã sobre a rocha. Aí ele diz, versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Esta rocha aqui, não confunda esta rocha com Cristo, como a rocha eterna não, tá? Neste texto aqui, esta rocha aqui é a prática da palavra. Aquele que ouve e pratica está edificando sobre a rocha é a prática, a rocha é o exercício, a rocha é o experimentar a verdade, a rocha é a fé na verdade, a rocha é tomar posse da verdade. Isto é rocha, isto é firmeza, isso é vida cristã. E aí ele diz que vai cair a chuva, vai transbordar os rios e vai soprar os ventos. Aqui temos aqui essa tríade de coisas que acontecem. Quando ele diz, é porque vai cair a chuva, isso aqui é Deus te provando, ó, chuva é do alto, chuva é celestial, vem de cima. Então a aprovação de Deus vai vir sobre a vida daquele que pratica a palavra. Deus vai provar. Deus vai te provar. Não pense que Deus vai te dar dinheiro. É porque as pessoas ensinam que Deus vai te dar dinheiro, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te fazer menina dos olhos, porque você é menina dos olhos de Deus, Deus vai te honrar. Calma, não vai nessa onda aí não, Deus vai te provar. Deus vai provar o teu coração. E quando Ele te provar, você vai estar em uma condição de firmeza. Você vai estar na rocha, você vai estar com a fé sólida, porque sua vida e a sua fé estará sendo conduzida e vivida na prática da palavra do reino. Deus vai te provar, a chuva vai cair. Por outro lado, vai transbordar os rios. Rios aqui fala da provação, da perturbação.
da perseguição dos homens, que rio aqui na Bíblia, mar na Bíblia, águas na Bíblia, constitui nações, línguas, povos. Transbordar os rios é a perseguição por parte do mundo, por parte das pessoas. Paulo falou assim: aquele que quiser viver piedosamente padecerá perseguição. Todos os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, a maioria foram mortos. João Batista foi morto. Jesus, ele foi perseguido e foi morto. Os apóstolos, a maioria, com exceção de João, todos foram perseguidos e mortos. E todos aqueles que quiserem viver piedosamente vão ser perseguidos pelas pessoas. E a perseguição começa dentro de casa, pelos familiares. Em qualquer lugar que você esteja, os homens vão te perseguir, os rios vão transbordar. E por fim, os ventos vão soprar. Satanás vai te tentar. Ventos na Bíblia, ó, aqui. Quando Jesus atravessava o mar de Tiberíades, diz que o barquinho ia, de repente soprou fortes ventos e o mar ficou revolto, e Jesus levantou a mão e repreendeu os ventos e o mar, e se fez bonança. Então, os ventos correspondem à tentação e às afrontas de Satanás na tua vida, na tua família, contra a tua fé. São os principados e as potestades lá de Efésios capítulo 6, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas são contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Então, queridos, aqui resumindo esse texto, que praticam a palavra do reino, são comparados a essas pessoas que edificam sua casa sobre a rocha, sobre a prática da palavra. Deus vai te provar, os homens vão te perseguir, e o diabo vai te tentar. E a tua casa vai ficar firme, porque fora edificado na prática, na experiência da palavra de Deus. Por outro lado, aquele que não pratica a palavra, que ouve, mas não pratica, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Deus vai provar, os homens vão perseguir, e Satanás vai tentar. E ele não vai dar conta de se manter em pé, ele será reprovado e será abatido, porque a sua vida é uma vida cristã vulnerável. Sem a palavra, sem o poder do evangelho, sem uma fé sólida, sem um caminhar sólido na verdade do reino dos céus. Então Jesus acabou a sua ministração, versículo 28 diz assim, ó: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ele acabou o sermão dele, acabou tudo aqui agora, ó. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Você já esteve maravilhado da doutrina de Cristo? Sabe aquele cristão que ouve a palavra, como essa palavra está sendo falada agora aqui, e ele fica maravilhado? Aí você fala assim: eu fico maravilhado, coisa boa que você fica maravilhado com a palavra de Deus. Só que esse se maravilhar com a palavra de Deus, fica só no âmbito do sentimento, ou isso alcança o teu espírito? Isso te toca? Isso te sensibiliza? Isso te faz reagir? Ou fica só no elogio, palavra boa, palavra ótima, que evangelho, que palavra, fica só no âmbito dos elogios? Olha aqui, ó, as multidões se maravilhavam, ó. Então, as multidões sempre gostam, sempre elogiam a palavra. Aí o versículo 1 do capítulo 8 diz assim: ora, descendo ele do monte, Mateus capítulo 8, versículo 1, descendo ele quem? Descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo-se aproximando, o adorou, dizendo... Vê se você consegue enxergar esse quadro no seu coração, na sua mente agora aí. Jesus descendo daquela montanha, após o sermão do monte, após as palavras de vida eterna, após ter exortado o povo, ter dito para os discípulos o que é a vida do reino, o que é o coração, o espírito do reino dos céus, o que é a disposição do cidadão do reino dos céus. Depois ele falou da prática da palavra, da necessidade de construirmos uma fé, uma vida cristã na prática da palavra do reino. Depois de tudo isso, as multidões, tudo ali seguindo Jesus, tudo maravilhado. De repente surgiu um leproso. E esse leproso se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus disse: eu quero, fica limpo agora. Você faz parte da multidão que elogia a palavra, ou você faz parte do leproso? Você é um que se vê como leproso e se reconhece e sabe que tem a necessidade de cura, e se prostra diante de Cristo e declara: Senhor,
Eu sou um leproso, eu tenho problemas na minha alma, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar puro, limpo e transformado. E a resposta de Jesus é: eu quero, fica limpo agora. Isso aqui, queridos, é para nós meditarmos, que a vida cristã ela é muito prática, ela é prática. Vida cristã não é uma coisa assim, sabe, do além, não é uma quimera, um sonho, uma coisa distante, uma utopia, não. Vida cristã é para ser vivida, é para ser experimentada, o evangelho é para ser provado. Vida cristã é vida de reino, e vida de reino é vida de frutificar, e frutificar o próprio Deus. E à medida que nós fomos sendo transformados e lavados e purificados como esse leproso, nós então seremos colunas e baluarte da verdade a cada dia. Quanto mais purificação da alma, muito mais Deus vai aparecer. Quanto menos trevas, mais luz. Quanto menos morte, mais vida. Quanto menos ódio, mais amor. Quanto menos maldade, mais bondade. Isso é frutificar Deus. Isto é vida cristã. Amém, queridos? Fica essa palavra no seu coração. Que você possa ter aprendido um pouco nessa série de mensagens. Ouça as mensagens e atentem para elas diante de Deus em nome de Jesus. E eu convido você a orar comigo neste momento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, nós oramos neste momento e abrimos nosso coração diante de Ti, porque Tu és o Senhor do universo. E nós somos apenas servos. Somos servos, somos pequenos, nada temos de nós mesmos para te entregar, não temos nada, mas o que temos nós entregamos o nosso coração a Ti, para que o Senhor possa realizar na nossa vida, em nosso coração, toda a Tua vontade. Pai Santo, a Tua palavra é a verdade, e a Tua verdade é a manifestação da Tua vontade. Se nós queremos Te conhecer a cada dia, nós queremos conhecer o Teu Evangelho, nós queremos entrar em uma experiência profunda contigo. Senhor, nós precisamos cumprir com o nosso papel de igreja, precisamos cumprir com o nosso papel de reino dos céus, e perceber e termos a consciência de que fomos colocados no mundo e fomos chamados pelo Senhor para realizarmos uma obra. A obra é do Senhor, e esta obra a ser realizada é a obra da verdade de Deus manifestada em nós. Espírito Santo, tenha misericórdia da minha vida e da vida de cada um que ouve esta mensagem, que ouviu esta mensagem. Que o Senhor tenha liberdade em nós, que o Senhor alcance o recôndito mais profundo da nossa alma, e que o Senhor possa nos fazer segundo a Tua vontade, e que o Teu nome seja glorificado no meu viver, no viver de todos aqueles que, olhando para Ti, busquem um viver diferenciado. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja santificado, ó Deus, na vida dos Teus servos, das Tuas servas, onde quer que nós estejamos, e que naquele grande dia o Senhor possa nos receber, e que todos nós sejamos aprovados diante de Ti, por meio de um trabalhar do Senhor em nós. Portanto, seja conosco, nos tome em Tua mão poderosa, nos conduz no caminho da justiça, guia os nossos passos, e cumpra em nós toda a Tua vontade. É o que Te pedimos em nome de Jesus, e Te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus.